O Núcleo de Estudos Espíritas Vinha de Luz, da cidade de Praia Grande, Santa Catarina, apresenta o programa Na Vinha com Jesus. Nesta primeira obra escolhida, abordaremos o livro Vinha de Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Neste programa abordaremos o capítulo 7, aos discípulos. Mas nós pregamos o Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Paulo, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 23. Começaremos então os nossos comentários iniciais a respeito desta frase de Paulo de Tarso. Aqueles que não entenderam o significado da vinda do Mestre nesta terra, por vezes ridicularizavam aqueles que o seguiam e o amavam. Eram-lhes de grande estranheza o mesmo escândalo para os seus entendimentos tacanhos e interesseiros. Mas os verdadeiros cristãos, aqueles que foram tocados pelo sopro da luz do Mestre Jesus, de sua luta, seu esforço, jamais seriam os mesmos e então pregariam em seu nome todos os dias. Iniciemos a leitura da mensagem de hoje, onde Emmanuel nos diz: a vida moderna, com suas realidades brilhantes, vai ensinando às comunidades religiosas do cristianismo que pregar é revelar a grandeza dos princípios de Jesus nas próprias ações diárias. O homem que se internou pelo território estranho dos discursos, sem atos correspondentes à elevação da palavra, expõe-se cada vez mais ao ridículo e à negação. Pois bem, Martinha e Regina, partimos para os nossos comentários aqui do Grupo de Estudos Espíritas Vinha de Luz. Neste primeiro parágrafo, observamos que Emmanuel chama a atenção para o cuidado de achar que pregar as verdades do Cristo, seus princípios e sua grandeza, pode ser confundido com trabalho de exemplo, de ação diária no bem. Muitos acreditam que pregar e ação sejam as mesmas coisas. Engano. Palavras brilhantes, discursos rebuscados, ostentação desta ou daquela escolha religiosa, com muita conversa, poderá se tornar infrutífera se aquele que a proclama não compreende que a palavra não é suficiente para a elevação. O propósito maior é o Evangelho do Cristo. Amigos ouvintes, também podemos dizer que o discípulo do Mestre deve estar atento às ações elevadas, para que sua fala vibre à verdade, sem equívocos, sem contestações. O exercício e a luta contra as nossas más inclinações são o reflexo de que a perfeição não é desta terra, mas a busca e a luta para se melhorar e ainda poder, sim, ser um exemplo é possível. Tudo vem da vontade. O próprio Kardec nos diz que o verdadeiro espírita é o que luta para vencer as suas más inclinações. E nós já sabemos que as imperfeições fazem parte das nossas vidas. Sabemos também que hoje temos a obrigação de nos melhorar, embora conscientes de que ainda temos muito a caminhar. E que coisa boa! Os erros, os equívocos farão parte desse processo de desenvolvimento. Mas o que muda, que devemos lembrar e refletir, é o fato de que já identificamos e queremos nos corrigir, nos melhorar, para alcançarmos um estágio superior, admitindo em nós, então, os erros e tentando uma reconstrução interior. É por isso que estudamos, né, Martinha? Estudamos, falamos e oferecemos
palavras amigas do Evangelho, através desses estudos que fazemos. Também devemos lembrar que essa reforma íntima que você está citando, Martinha, que nada mais é que reforma íntima, depende de muito trabalho e deve começar por cada um de nós ainda hoje. E nessa vontade de nos corrigirmos, de nos reformarmos intimamente, temos que perceber dois processos distintos. O primeiro é entendermos as mensagens e o segundo, internalizarmos as tais mensagens. Feito isso, passamos à primeira fase, a aplicação prática desses ensinamentos adquiridos, isto é, adequarmos as nossas ações aos nossos discursos, sem o que nada de realmente bom se terá produzido, nem para nós, tampouco para o próximo. Em posse do controle dessas três fases, entender, introjetar e praticar, estaremos aptos a controlar em nós, sem esforços exaustivos, as ânsias que nos levam a valorizar mais do que devemos os nossos impulsos negativos, tais como a cólera, a crítica que não constrói, o descaso com as necessidades alheias e o egoísmo, enfim, entre tantos outros, pois que as imperfeições caminham com todos nós e somente nós é quem podemos lapidá-las. Muito bem, Regina. E para enriquecer ainda mais a tua mensagem, tem uma citação muito interessante de André Luiz que está no livro Apostilas da Vida, que diz: você afirma que lhe falta competência diante das tribunas edificantes, mas dispõe de tempo para essa ou aquela frase de esperança e consolo? Pois é, bonita frase do André Luiz, né? Temos realmente que refletir se dispomos deste tempo de levar esse consolo, essa esperança, essa ajuda para o próximo e muitas vezes até para conosco. Tantas são as vezes em que nos deixamos cair no marasmo, na indolência, sendo mais diretos, vamos dizer, na preguiça mesmo, somando a esse desânimo a falta de compromisso estabelecido entre o aprendizado e a prática, que acabamos vendo ruir o projeto de um sólido edifício de bênçãos que por fim nem chegou a ser erguido, Martinha. Pois é, Regina, há tanto a fazer e condições nós temos. André Luiz nos diz ainda nesta bela mensagem que devemos observar, pensar e agradecer ao tempo, porque ele sempre recomeça a cada dia. A tribuna, o trabalho, é para todos nós, em todos os instantes, entre os dois mundos. As realidades brilhantes que hoje temos, as diversas formas de nos comunicarmos, é uma maravilha. É a evolução ao alcance de todos. Mas não nos esqueçamos de que todos estamos na senda da evolução e que quando Emmanuel alerta para não sermos ou não nos tornarmos, aspas então para Emmanuel, o homem que se internou pelo território estranho dos discursos, fechando aspas, está nos chamando a todos, indistintamente, para a reflexão, com senso crítico aguçado para nós próprios. E também devemos lembrar, amigos, que o Evangelho do Mestre foi oferecido para toda a humanidade, como a água e o pão que saciam a sede e matam a fome. Ou seja, a caridade foi derramada para todos igualmente necessitados. Para oferecer aos nossos corações mais reflexões, trago uma citação do Espírito Miramês, referente à questão 886 de O Livro dos Espíritos, nos lembrando e alertando que a caridade não pode ser ilusória, sem vida própria. Pois é, estava aqui ainda parado pensando na frase de Emmanuel, que a Martinha trouxe: o homem que se internou pelo território estranho dos discursos está nos chamando a atenção. Claro, esses discursos, quando trazem grandiosidades, palavras bonitas, grandes ações, mas a gente olha que aquele que faz o discurso não
não pratica absolutamente nada daquilo, claro, nos chama para reflexão, porque a gente se mira naquele exemplo justamente para não incorrer no mesmo erro, não é isso? É isso, mas voltando ainda à questão do Miramês, ele diz ainda que a verdadeira caridade é luz para os nossos espíritos e que nos elevamos em maturidade quando a praticarmos. Lembra que os que almejam viver de ilusão muitas vezes se parecem com os que fazem referências ao Evangelho. Recebem a luz, mas se conservam nos abismos. Pois é, Regina, o Mestre Jesus falou, pregou, proclamou o Evangelho, mas também trabalhou e exemplificou em toda a sua caminhada e continua até hoje a trabalhar. Então, está aí um exemplo perfeito da sincronia entre a palavra, o discurso e a prática. Continuamos então com os comentários do Emmanuel. Há muitos séculos prevalece o movimento de filosofias utilitaristas e, ainda agora, não escasseiam orientadores que cogitam da construção de palácios egoísticos à base do magnetismo pessoal e psicológico, que ensinam publicamente a sutil exploração das massas. É nesse quadro obscuro do desenvolvimento intelectual da Terra que os aprendizes do Cristo são expoentes da filosofia edificante, da renúncia e da bondade, revelando em suas obras isoladas a experiência divina daquele que preferiu a crucificação ao pacto com o mal. Isso é o que a gente está falando. Embora a gente não esteja apto ou não produza grandes obras que sirvam a toda a humanidade, mas que a gente possa ter coerência entre aquilo que a gente professa e as nossas ações dentro do círculo social em que a gente vive, nem que seja dentro da própria família, né? Agora, o que não é possível aceitarmos, né, Martinha, é isso que você citou agora há pouco, né? Que pessoas, orientadores, que constroem palácios egoísticos, que usam seu magnetismo pessoal e psicológico para cativar multidões, se utilizem dessas capacidades, desses atributos para, entre aspas, proferirem o bem, mas não o executarem, ou pelo menos não executarem na sua plenitude. Então fica aí um abismo, né, entre a palavra e o ato, não é isso? Estão muito distantes, na verdade, né, Paulo, da verdadeira mensagem do Evangelho do Cristo. Isso. Caminhando, aprendendo, descobrirão mais dias, menos dias, que o caminho é o do amor e é o do simples, do humilde, mas daquele que toca o coração. Esse é o chamado, né, de Emmanuel para a gente com essa passagem do livro Vinha de Luz. Há que sermos sinceros e honestos, né, entre aquilo que proferimos e aquilo que fazemos. Do contrário, não há. Também, quando Emmanuel fala, os discípulos, ele não está te orientando para subir no lugar elevado e chamar uma multidão. Não. Cristo fez isso e teve um grande resultado. Poderemos fazer um dia, mas hoje como tu disse, é no lar, é na vizinhança, é no teu bairro. Isso. Tu vai ser um discípulo pregando a palavra, falando de amor, aonde quer que tu estejas. E agora continuamos nossos comentários, onde não é por outra razão que a estrutura básica da palavra de Jesus é o amor, então, meus amigos, que se esparrama e distribui, que felicita, que promove o bem e atinge, então, por meio da ação, a caridade que dignifica. Nada, absolutamente nada no universo, nós já sabemos como estudantes dessa amada doutrina espírita, é destituído de significado. E o Evangelho também nos oferece uma ótima reflexão, lembrando que a dor de qualquer natureza, como se apresente, constitui recurso educativo para o despertamento dos discípulos adormecidos diante dos códigos do amor, das leis divinas. A lei de atração é o amor. Pois veja, Martinha, o comodismo, a insegurança e a insatisfação
são sempre situações, são momentos que vivemos quando ainda estamos presos a esse magnetismo que causa contentamentos sem esclarecimentos, ou seja, quando vivemos tão somente embalados por ilusões terrenas, as quais Emmanuel justamente nos alerta. Isso é plenamente identificável quando percebemos que há muitas pessoas interessadas em nos ludibriar com as conversas que encantam, enganando-nos através das inúmeras facilidades. De fato, esses ilusionistas perversos estão nos oferecendo palácios de areia e não casas solidamente edificadas. Para que se sustente todo o crescimento, precisa da luz do Mestre, juntamente com a coragem, os esforços pessoais, a esperança e a fé no futuro. Pois é, Emmanuel assevera que o obscuro desenvolvimento intelectual atravanca o indivíduo na sua escalada. Por quê? Porque ele não compreende ainda que a ascendência exige coragem de enfrentamento para as lutas e também o afastamento das facilidades, uma vez que não poucas vezes, sendo a massa manipulada em nome do Mestre, acreditamos ser os privilegiados, os abençoados, não precisando buscar conhecimentos e entendimentos na lei maior do amor, por conta própria. Muitas vezes somos herdeiros de frutos que nossa própria omissão e preguiça produzem. Então, assim entendendo, constatamos que o despertamento do discípulo, do aprendiz, necessita de instruções sedimentadas firmemente com o cimento da lógica, do raciocínio e da razão, sem esquecermos que sempre e em tudo somente haverá progresso real quando esses atributos estiverem de mãos dadas com o amor. Gostaria de lembrar aos estudantes, assim como nós, que para toda a ascendência, seja no que for, no passo mais simples que se for dar, precisaremos sempre de um conhecimento ou outro para termos êxito na empreitada. Por isso, amigos, precisamos confiar nos ensinamentos do Mestre Jesus e praticar, como se faz necessário para a construção da nossa própria felicidade. Regina e Paulo, Emmanuel ainda nos alerta nesta bela mensagem, dizendo que toda construção humana para o progresso nas diversas áreas do conhecimento precisa ser sustentada com a pesquisa, o empenho e a dedicação. E cita como exemplo, ali então percebemos, cita como exemplos a astronomia, a física, a medicina e a filosofia. Todos esses conhecimentos, paremos para pensar, e outros devem ter seus princípios básicos para alcançarem desenvolvimentos que ofereçam frutos valiosos para auxiliar a caminhada da humanidade. Então, meus amigos, para o nosso desenvolvimento não será diferente? Precisamos estar bem alicerçados para atingirmos objetivos essenciais, e a fé é uma delas. Sendo assim, devemos lembrar que as lições de Jesus só valem se forem usadas. Bem verdade, Martinha. Seguimos então com o comentário de Emmanuel. Diz ele: novos discípulos, por isso, vão surgindo, além do sacerdócio organizado. Irmãos dos sofredores, dos simples, dos necessitados, os espiritistas cristãos encontram obstáculos terríveis na cultura intoxicada do século e no espírito utilitário das ideias comodistas. Há quase 2000 anos, Paulo de Tarso aludia ao escândalo que a atitude dos aprendizes espalhava entre os judeus e a falsa impressão de loucura que despertava nos ânimos dos gregos. Nos nossos comentários, diremos que quando Jesus proclamou o verbo amor, ele não se preocupava com o número avantajado de adeptos que porventura se acumulassem em torno da mensagem que ele anunciava. Jesus queria homens compenetrados
convencidos e perfeitamente conscientes dos seus deveres e da grande responsabilidade que estavam assumindo perante Deus em suas próprias consciências. Joana de Ângeles reforça ao nos dizer no livro Fonte de Luz que certamente o Mestre nos aguarda. Diz mais ela, aspas, o Senhor da vinha não aguarda que venham cooperar com ele os trabalhadores destituídos de mazelas ou imperfeições, pois que esses são raros. Por isso aceita todos quantos despertam para a sua mensagem e se dispõem a lhe servir. Fecha aspas. É a vontade de cada um em ação, Regina, e o amor do nosso Pai, então, regando as nossas vidas. E ainda digo mais, Regina, o Mestre Jesus não pretendia arrebatar, mas convencer. O convencer no sentido de tocar os corações, chamar a atenção. E hoje podemos, através do conhecimento que edifica, através do estudo, compreender um pouco mais tais palavras que Joana de Ângeles, então, nos diz nesta bela mensagem. Por isso, em muitos momentos, para alguns, o dever lealmente cumprido parece demasiado ou alienação. Porém, a certeza de que estamos mantendo a saúde da consciência nos enche de alegria também, meus amigos. Pois é, Martinha, viver o Cristo é isto. Crescer primeiro pessoalmente para que, num segundo momento, nossos atos evidenciem tal crescimento. Conforme você disse, temos que edificar, levantar uma construção a partir de um solo firme, com uma base alicerçada no conhecimento do dever reto. Paulo, por isso não podemos nos deixar contaminar pelo pessimismo, pela insistência e muitas vezes pela crítica de alguns. Ao nos trazerem sentimentos negativos ou descrentes aos nossos corações. E seguimos então com Emmanuel, quando ele nos diz que os tempos de agora são aqueles mesmos que Jesus declarava chegados ao planeta. E os judeus e gregos, atualizados hoje nos negocistas desonestos e nos intelectuais vaidosos, prosseguem na mesma posição do início. Entre eles surge o continuador do Mestre, transmitindo-lhe o ensinamento com o verbo santificado pelas ações testemunhais. Exatamente, Regina. Passamos então aos nossos comentários. Devemos lembrar e agradecer que muitas páginas belas foram e serão escritas sobre o Evangelho de Luz, mas é importante refletirmos profundamente que o êxito se dará quando a conduta humana se der com equilíbrio na jornada que iremos percorrer, exercendo a fraternidade e o amor. Emmanuel insiste em nos dizer que todo trabalho terá valor quando os frutos forem de qualidade. E entre nós, Paulo, está o Mestre Jesus e a sua pleiade de espíritos de luz para nos atender, ajudar, amparar. Precisamos lembrar também que a ajuda desses irmãos nos levará ao sucesso dessa ou daquela tarefa e que é assim, em equipe, que o trabalho se concretiza, Martinha. Que coisa linda, né, Regina? Muito. Isso reforça realmente os corações. E Emmanuel nos diz que na caminhada estivemos na condição de judeus e gregos, que muitos de nós ainda hoje seguem como negocistas desonestos ou intelectuais vaidosos, prosseguindo na mesma posição do início. Olha que interessante. Mas, entre eles, ainda nos diz Emmanuel, foram surgindo ao longo da caminhada os discípulos da Boa Nova, aprendendo e exemplificando, para então transmitirem o verbo santificado pelas ações testemunhais. Ou seja, meus amigos, todos iremos, um dia, com vontade e bom ânimo, vencer o mundo e trabalhar nas fileiras do Mestre Jesus.
E podemos começar hoje, né, Paulo? Exatamente. E quando você fala das ações testemunhais, fica bem evidente que não basta apenas nós nos deixarmos cair na ociosidade, cruzarmos os braços, irmos àquele que traz palavras belas, grandiosas, edificantes, e que, como nós, não produzem nada. Nós temos é que, pela ação testemunhal, por aquilo que a gente vê acontecendo na nossa frente, é que a gente tem que tomar esses bons exemplos e segui-los. E nós também podemos ser este que transmite o verbo santificado, mas que não pratica essas ações testemunhais. Temos que estar atentos para que isso não aconteça. E, como nos disse Kardec, tudo dá muito trabalho, né? É só com a custa de muito esforço, muito trabalho, muita leitura, muitos estudos, né? E somente com esse trabalho, então, iremos enfrentando as nossas más inclinações e nos modificando, nos corrigindo. Ser, então, um discípulo do Mestre é colocar em prática esses ensinamentos que nós temos que obter à custa de tanto trabalho para ser aplicado no lar, na via pública, no bairro, nos grupos de estudos, enfim, na sociedade em geral, em relação aos nossos próximos. E também precisamos compreender diariamente que o homem velho, nosso parceiro já de tantas andanças, em algum momento não terá mais espaço na nossa vida e que, é como diz a Martinha, é agora, precisamos começar a vestir um homem novo em nós mesmos, né? Este que deve habitar dentro de nós, de nossas mentes, das consciências, que leve para fora as posturas com renovadas ações e testemunhos, a fim de que possamos prosseguir sem paradas. E também tendo em mente que nunca estaremos sozinhos, estaremos amparados pelo Cristo, por suas lições e atualmente também pelo roteiro edificante da doutrina espírita. E nós, como estudantes, então, perdoem a repetição, temos um coração mais tranquilo e uma mente mais voltada para esses entendimentos, quando então buscamos conhecer através deste estudo. E o testemunho vem, mais dia, menos dia, chega à nossa porta. E ficará mais fácil, com certeza, meus amigos, quando renovamos as nossas ações. Continuando, então, a fala de Emmanuel, que nos diz: aparecem dificuldades, sarcasmos e conflitos. O aprendiz fiel, porém, não se atemoriza. O comercialismo da avareza permanecerá com o escândalo e a instrução envenenada demorar-se-á com os desequilíbrios que lhe são inerentes. Ele, contudo, seguirá adiante, amando, exemplificando e educando com o libertador imortal. Traremos agora, então, os comentários do nosso Núcleo de Estudos Vinha de Luz, a respeito aqui da fala do Emmanuel. Se hoje, meus amigos, conseguimos observar os conflitos atribuídos ao mundo pelo materialismo, vemos que este ainda consegue enfraquecer o ânimo de muitos, porque as faixas das ilusões e dos enganos continuam, sim, enebriando e fazendo que os seres ainda sintam-se plenos e poderosos. Temos que lembrar que Emmanuel nos previne que não devemos nos atemorizar, pois já compreendemos que trabalhar na construção da fé incansavelmente deverá ser a meta. Além disso, também já entendemos que a escala evolutiva se apresenta com todas essas dificuldades necessárias para a transformação evolutiva de toda a humanidade. Pois é, Martinha. Quem pensa em reforma íntima pode iniciar buscando os postulados do Mestre Jesus, que é o roteiro certo para a caminhada de transformação com evolução, como você acabou de citar. Quem encontra o Mestre e considera os seus ensinamentos não age mais como antes, porque Jesus é luz e sacia a sede de todos os que querem mudar a sua própria conduta. Neste sentido, o Espiritismo veio para restaurar e atualizar o pensamento do Mestre. As boas novas contadas por Jesus
foram enviadas através do Espírito de Verdade e sua Pleiade como agente de mudança a ser aprofundada em cada coração e em cada mente. Pois é, Regina e Martinha, como já costumamos dizer nos nossos grupos de estudo, a doutrina espírita já levantou uma pontinha do véu, não é isso? E como estudantes desta doutrina, nós sugerimos aqui o livro O que é o Espiritismo, de Allan Kardec, que lá no seu preâmbulo nos informa, abre aspas, o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal, fecha aspas. Então, nós vemos que as verdades da doutrina espírita se fundamentam em bases filosóficas, que são demonstradas de forma científica e se desdobram em consequências religiosas. E como você diz, Paulo, Kardec assinala que o Espiritismo veio abrir os olhos e os ouvidos de toda a gente, pois fala sem figuras nem alegorias e levanta o véu intencionalmente, lançado sobre certos mistérios, trazendo a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, cumprindo desse modo todas as condições citadas por Jesus em sua promessa. Ah, Regina, é isso aí. O Consolador prometido por Jesus seguramente tem a tarefa de consolar, mas também lembrar a cada um e relembrar aqui também que o que Jesus havia ensinado e ultrapassando o próprio ensino do Cristo, ensinar ao homem todas as coisas. Ou seja, levantar para toda a humanidade as muitas pontas dos véus que encobriam até o seu advento as verdades eternas.